a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade
quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é, e no entanto ele abriu-me os olhos? Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrou-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Esta liturgia do quarto domingo da Quaresma é muito rica em sinais. Sinais da nossa salvação. Todos vocês lembram que foram batizados. E no batismo, os sinais sacramentais que foram usados, a água, o óleo e a luz. A água que nos purifica do nosso pecado original e nos insere na vida em Cristo, na vida da igreja, se torna membro da igreja. A luz significa, a iluminação. Uma vez que agora eu pertenço a Cristo, Cristo me ilumina. Cristo me dá a sua luz. Tanto que o padre pega a luz e diz: eis a luz de Cristo. Esta criança, a partir de agora, deve caminhar sob a luz de Cristo. A unção do óleo, seja do óleo dos catecúmenos, para aquele que vai iniciar a caminhada na vida da fé, e vai enfrentar muitas vezes dificuldades e precisa de força de Deus para poder vencer as dificuldades. A outra unção que é dada também, que é a unção com o óleo do Santo Crisma, para dizer que nós estamos inseridos na unção de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Quantos gestos aparecem aí? E a liturgia de hoje nos mostra justamente esses gestos, o gesto da unção do rei Davi, como eram feitos no Antigo Testamento, eram ungidos os profetas e os sacerdotes. Era tomado o óleo da oliveira e
aquela pessoa que Deus escolheu recebia a unção, recebia a graça de Deus, e a partir daquele momento ela passava a receber de Deus toda a luz e todo o entendimento. Por isso que os profetas não falavam o que eles achavam, o que eles pensavam, eles falavam o que Deus mandava falar. Isso é muito importante nós sabermos e entendermos também. Porque o homem novo e a mulher nova, nascida em Cristo, trazem em si os seus sinais, as suas marcas. Embora nós temos a nossa individualidade, a nossa personalidade, mas a luz que vem sobre nós é de Deus. E a palavra que nós temos também vem de Deus. Porque como filhos, nós escutamos o Pai. Nós escutamos a Jesus. E nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito. Nos tornamos assim criaturas novas. E que vai na medida do caminho crescendo. Vocês lembram que no batismo, pergunta-se aos pais, né, se eles se comprometem em educar os seus filhos na fé da igreja, ensiná-los a conhecer a Deus, a amar a Deus, conhecer os seus mandamentos, temer a Deus e tudo mais. E que vocês dizem de boca cheia, sim. Né? Perguntamos também aos padrinhos, né? Vocês assumem, né, junto com os pais, a formação religiosa dessa criança, sabe? E tudo mais. Elas dizem sim. Aí se volta para a comunidade cristã, que somos todos nós, e diz, vocês serão uma comunidade de fé e de amor para esta criança? Sim. É um compromisso comunitário, pessoal e comunitário que assumimos de dar àquela criança, né, a caminhada na fé. E que eu espero que todos nós estejamos cumprindo aquele compromisso que nós fizemos diante de Deus, de conduzir os nossos filhos à fé, de ensiná-los a amar a Deus, a temer a Deus, a buscar a verdade, a praticar a justiça. Porque se nós deixarmos eles à vontade, o mundo, quando falo mundo, eu digo aquilo que está em oposição a Cristo, oposição ao Evangelho, vai doutriná-los segundo Ele. E não precisa de muita coisa, não. Eles não vão bater na porta da sua casa para ensinar os seus filhos o que não deve. É só ter um celular na mão. É só ter um computador na mão. Eles aprendem tudo. Tudo, tudo, tudo. Que o mundo pode oferecer. Embora nos meios de comunicação haja sites, né, e católicos, cristãos com boa doutrina, com bom ensinamento, mas como criaturas que ainda são iludidas pelo prazeroso ou pelo curioso, não vão dar muito ouvido àquilo que a igreja está ensinando, àquilo que a igreja está falando. Por isso se cria automaticamente dentro de si uma certa repulsa às coisas de Deus e fica uma pessoa morta. Porque no princípio, quando Deus criou o mundo, Ele criou a luz. E aí o autor sagrado relata lá, né? Ao dia Deus chamou a luz, né? E as trevas noite. Mas não é que Deus criou as trevas, criou a luz e criou as trevas. As trevas é a ausência de luz. Quando o sol está do outro lado da terra, nós estamos sem luz para o lado de cá. Então se torna trevas para esse lado. E o que brilha no céu são as estrelas, porque a luz atinge elas. As trevas é a ausência de luz. E tudo que está na ausência da luz tropeça e cai. Quem está na luz vê com clareza. Nós, enxergando as coisas, nós somos capazes de entendimento. Nós temos inteligência. Deus nos deu inteligência. E muita inteligência. Mas quanto nós usamos dessa inteligência? Nós temos capacidade de aprender, de conhecer, de ir a fundo nas coisas. Então quem está na luz é quem enxerga bem as coisas. Porque vê as coisas com clareza.
Um quarto escuro você não vê nada, você tropeça, você cai, mas se acende a lâmpada, você vê tudo que tem naquele quarto. Ele deixou de ser escuro. Assim somos nós no batismo, nós somos iluminados por Deus. Nós somos ungidos para ser filhos e filhas dele. E no caminhar da nossa vida, nós vamos crescendo. Nós vamos conhecendo mais a Deus, amando mais a Ele. Por isso que implica os pais, os padrinhos e toda a comunidade de fé. Ah, mas eu não tenho nada a ver com aquela criança que foi batizada. Mas você é cristão, você tem que ter uma vida cristã tal que essa criança, olhando para você, vê, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É esse o testemunho que nós damos. E é dessa forma que também que nós anunciamos o Evangelho. Então, Davi foi ungido como rei. E a partir daquele momento, ele começou a ser instruído pelo Espírito Santo para ser o rei de Israel. Tanto que depois vem a história toda de Davi, e vocês podem ler com mais calma em outro momento. Eu não vou contar a história agora não, porque o Evangelho já foi bem cumprido. Mas por que esse Evangelho foi tão esticado assim? Não é esticado. É uma história, é um relato que não podia começar sem chegar até o fim. É como uma história. Se eu parar no meio da história, e o final da história? O que aconteceu? Então, esse relato desse cego de nascença, que primeiro aquela tentação nós de julgarmos a condição da pessoa pelo seu pecado. Tem pecado que leva realmente a pessoa a uma situação de desgraça. Quer dizer, de sofrimento, de dificuldade. Mas tem pecado que, aliás, tem situações que não tem nada a ver com o pecado. Então, quando pergunto para Jesus, esse homem pecou ou os pais deles pecaram para ele nascer cego? Ele diz, nenhum dos dois. Porque o nosso corpo, ele é físico. Ele está sujeito a uma série de interferências ou inferências no dia a dia da vida. É um verme, é um micróbio, é uma má formação, é outra coisa. Não tem nada a ver com o pecado pessoal dos pais ou do filho. Mas é para que se manifeste nele a glória de Deus. Então Jesus toma esse homem que não tinha pecado, aliás, que era cego, mas não era porque ele pecou, ele era um pecador também, para manifestar a luz de Deus. Então o gesto de Jesus de cuspir do chão, formar o barro, nos lembra lá no livro do Gênesis, a criação. Deus tomou do barro da terra e moldou e fez, e soprou sobre ele e fez o homem e fez a mulher. É o mesmo gesto de cuspir no chão, formar o barro e passar no olho daquele homem, porque ele estava na escuridão e passou a enxergar, quer dizer, passou a ser iluminado. É um homem novo. É isso que quer dizer. Jesus fez dele um homem novo. Por isso ele passou a enxergar. Mas quem não acreditava em Jesus, quem queria colocar dúvida, dificuldade, porque é assim que acontece com as pessoas quando elas não querem acreditar, quando elas não querem dar ouvido. Ela pode estar vendo a verdade na sua frente, ela pode estar vendo com clareza, mas a obsessividade, sei lá, é uma palavra até difícil de dizer, a teimosia da pessoa é tão grande que ela não admite que aquilo tenha acontecido daquela maneira ou que Deus tenha feito isto ou aquilo. Foi o que os adversários de Jesus encontraram. Vasculharam a vida do cego, vasculharam tudo para tentar provar alguma coisa de que Jesus não tinha curado aquele homem, de que Jesus era um pecador, de que não devia ter declarado ele como Messias. Então todo o empenho daquele grupo religioso para tirar o homem da sua fé. E por resistência em acreditar em Deus. Muitos estão deixando a Igreja Católica, a fé cristã, por causa de coisas tão bobas, né? Porque não querem acreditar em Deus. Não querem aceitar os mandamentos do Senhor. Porque não querem viver na luz. Não querem viver na justiça, na verdade. E por isso
arrumam todo tipo de desculpa, arrumam todo tipo de situação para denegrir, para destruir a fé daqueles que creem. Eu espero, meus irmãos e minhas irmãs, que a fé de vocês seja uma fé firme. Porque se for uma fé balançando, né, qualquer vento pode te levar embora. Mas firme a sua fé, para que você também não seja engolido pelos argumentos e pelas falácias daqueles que vivem nas trevas, daqueles que não querem ser iluminados por Deus, daqueles que não querem caminhar na luz da verdade, mas querem viver na escuridão, quer viver na morte. Por isso que o apóstolo usa uma expressão muito forte: levanta-te tu que dormes, levanta-te tu que estás nas trevas, levanta-te tu que está na escuridão e venha para a luz. Porque Cristo é a luz. Cristo é a luz de todos os povos, é a luz que nos salva, é a luz que nos cura. E assim este evangelho, né, se conclui com a profissão de fé do próprio cego. Eu creio que tu és o Messias. E Jesus vai dizer que a vinda dele foi de fato para trazer vida aos homens. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. E Jesus responde a este cego: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, aqueles que se abrirem à luz de Deus, por causa da sua cegueira, dos seus pecados, da sua visão distorcida de Deus, vejam, e daqueles que dizem que enxergam, porque o argumento de muitos é dizer: não, a fé cristã, a moral cristã, ela nos cega, ela nos impede, ela nos tira a liberdade de ser nós mesmos, né? Tanto que está essa bagunça danada, porque todo mundo faz o que quer, até mesmo cada um acha que eu sou a verdade, que os outros estão tudo errado. É uma libertinagem, é diferente de liberdade. De liberdade quer dizer eu não sou escravo de ninguém. A libertinagem não, eu me deixo seduzir por tudo quanto é prazer, gosto, vontade e querer. É um escravo, não é um homem livre, não é uma mulher livre. E Jesus veio para nos libertar. Portanto, o que está sendo definido aqui? O fim está chegando, a vinda do Senhor está chegando. E como vai ser o julgamento? Meu e seu? Vai ser segundo aquelas opções que eu fiz no meu coração. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Primeira leitura. O profeta achou que aquele bonitão lá, né? Aquele charmoso fosse ser o escolhido para ser o rei. E Jesus falou assim: não, vocês veem as aparências e eu vejo o coração. A verdade está no seu coração, no meu coração. A sua verdade está aí dentro de você. Uma verdade das pessoas que estão ao nosso redor estão dentro do coração dela, que dificilmente nós conseguimos enxergar. Mas Deus conhece a verdade de cada um. Por isso que nós devemos caminhar na verdade, na simplicidade, no temor a Ele, porque é Ele quem nos salva, é Ele quem nos dá vida. E o apóstolo, na segunda leitura que nós ouvimos, vai dizer: ora, irmãos, para uma comunidade de fé como a nossa aqui, outrora vocês eram trevas, agora sois luz do Senhor, então vivam como filhos da luz. E o fruto da luz se chama bondade, justiça, verdade. Coisa que o mundo moderno desprezou e despreza, para não tornar conhecida as suas tramóias, as ocultas. Se tem muita gente sofrendo, é porque alguém fechou a torneira, é porque alguém recusou-lhe o bem que lhe era devido, ou não fez a devida justiça, favoreceu o ladrão e não o trabalhador.
Quanta coisa que o apóstolo fala que dá até vergonha de falar o que fazem a escondidas. Porque é assim que age um homem e uma mulher das trevas. Age no escuro, age na esperteza do mundo, em trapacear e enganar para tirar vantagem e ser poderoso. Pobre desse homem, pobre dessa mulher, o seu destino é a perdição. Se não se abrir a luz de Cristo, se não ceder à verdade de Cristo, vai perecer. Porque os que caminham nas trevas, diz o apóstolo, não leva a nada. Mas os que caminham na luz são levados à eternidade e à vida junto de Deus e à glória do próprio Deus. Assim, irmãos e irmãs, nós devemos caminhar sob a luz de Cristo. E os frutos dessa luz, bondade, justiça e verdade, devem brilhar no nosso ser, no nosso viver, no nosso agir. O salmo que nós rezamos hoje diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Deixemo-nos conduzir pelo Senhor, que é pastor. Quer dizer, aquele que realmente dá o alimento que nos sustenta, a vida que alegra o nosso coração e a alegria que o mundo não pode dar. Ele é o nosso pastor. Ele é que nos dá tudo o que nós precisamos, porque somos filhos e filhas de Deus. As águas do batismo nos lavaram, nos purificaram. A unção do óleo nos fortaleceu para permanecermos firmes na fé, diante de todas as contrariedades e provocações que o mundo faz. Estejamos de pé, meus irmãos e irmãs, para vivermos plenamente a fé que no nosso batismo nós professamos e que hoje vamos renová-la com todo o nosso coração.